Voltamos com mais um Tá Bom Pra Ti ou Tá Bom Pra TI. Eu tenho um amigo, Lucas Guará, que ele fala assim, já vou aí, é só abrir um chamado, a gente vai já resolve. Sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado por todos que estão colaborando com o nosso podcast, que estão curtindo, que estão compartilhando, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado, pessoal do Movimento TI Maranhão, um movimento que a gente tem tentado aí fazer acontecer aqui no Maranhão com os profissionais da área de tecnologia. Se Deus quiser vai dar certo, tá vindo coisa boa aí, nós estamos tentando agora fazer um encontro grande, já pode falar o nome, né, Wally? Pode? Posso. O Connect São Luís, vai ser um negócio legal, a gente vai se encontrar, vai bater um papo, a gente fez ali uma pequena enquete para entender quais eram as necessidades e deu muito certo. Então a gente vai fazer esse encontro agora, o Connect SLZ. Vou falar também aqui do pessoal que está apoiando, né? As empresas que estão apoiando, o Foto Sombra que fornece aquelas canequinhas do Tá Bom Pra Ti, para os nossos convidados, para o Josimar aqui, bem bacana as canequinhas. Agradecer ao Doutor Suporte, o Doutor Suporte também tem dado bastante apoio aí com o trabalho do Wally, a Yasmin está ali, serviu para me maquiar hoje, né, Wally? Já trabalhou, né, Wally? Doutor Suporte, a Vubs Tecnologia, e assim vai. E não esquecer do nosso maior parceiro, o cara que tem abraçado Tá Bom Pra Ti, tem nos ajudado, tá aqui lado a lado, que é a Hub 92, meu amigo Zé Luiz, muito obrigado, meu amigo, essa parceria ainda vai se estender por muitos e muitos tempos. Hoje o Tá Bom Pra Ti vai falar de uma coisa diferente. A gente não vai falar ali de meter cabo em computador e VGA, e essa não vai falar hoje não, né? Vai falar de parcerias estratégicas. Porque quem trabalha com TI, ele precisa ter parceiro. Né? Tem um negócio que é clichê, né? Que quem anda junto vai mais longe, quem anda separado vai sozinho, sei lá, não entendo muito bem. Mas é bom ter parceiro. No final, tudo é bom ter parceiro. E aí eu quero começar apresentando minha amiga, que está mais uma vez aqui no Tá Bom Pra Ti. É uma referência muito grande de parceria aqui no nosso estado, né? Não sei se já atende fora do estado também, né, Rosa? Eu acho que já atende, né? Atendemos, sim. Brasil, nível Brasil. Pronto. A ArcSeg é um parceirão dessa galera de tecnologia, tanto o pessoal de segurança eletrônica, quanto também quem trabalha com infra, né? Toda essa parte a ArcSeg tem apoiado. Minha amiga, mais uma vez, obrigado. E eu continuo te perguntando, tá bom pra ti? Tá ótimo, tá muito bom. Melhor ainda estando aqui nessa tarde aqui contigo, compartilhando, né? Mais experiências para o teu público, que assim, não tenho dúvida que a gente tem muito a somar aqui com essa tarde de conversa, né? Pronto. E eu vou começar te perguntando, a parceria estratégica, ou a parceria mesmo, como é que ela se consolida? Como é que o parceiro, ou aquele cara que tem empresa de tecnologia dele, como é que a ArcSeg consegue conectar com esse parceiro e aí dar a mão e os dois irem junto? Então, a gente já está aí 14 anos de mercado, né, ArcSeg, e eu costumo falar que ninguém cresce sozinho, né? Fazendo uma retrospectiva aí dessa nossa trajetória toda, né? A gente vê as pessoas que já conseguiram evoluir, que caminham de fato junto com a gente, porque nós somos distribuidor, nós somos a extensão da fábrica, né? Graças a Deus temos um parceiro forte aí que é a Intelbras, que tem muitas políticas, né, de crescimento para esses profissionais, e a gente tem caminhado junto com eles, somos distribuidor mais verde Intelbras, isso faz total diferença em trazer essas soluções de parceria para as revendas, né, visando sempre o crescimento delas. E assim a gente oferece cursos, a gente desenvolve projetos internos junto com eles quando eles precisam. A gente consegue conectar profissionais, porque tu sabes que esse mundo, né, de tecnologia, nosso mercado é um mundo, né? E uma empresa ela não vai conseguir entregar uma solução por completo ali, porque abrange muitas coisas. Então, tipo, um é bom em uma coisa, o outro é bom em outra. E nós, como distribuidor, a gente consegue enxergar esse perfil de cada profissional desse e fazer essa conexão, né? Para que haja a parceria e que todos ganhem, né?
seja bom para nós, distribuidor, seja bom lá para o profissional para desenvolver esses projetos que estão em andamento, né? Eu vejo que a Intelbras ela é muito forte hoje, né? Nessa parte de parceria, ela é bem massivo o trabalho que a gente vê da Intelbras aqui, né? Com certeza, eles têm muitos projetos de parceria, de incentivo para as revendas, né? Tem um programa de canais que é o Pontua, que assim, você já está comprando ali, você automaticamente já está pontuando, está ganhando ponto para trocar por combustível, que todo profissional precisa, que eles estão no mercado ali andando, né? Tem várias coisas lá nesse portal que eles mesmos têm acesso e conseguem estar adquirindo, né? Com treinamentos, né? Treinamentos. Os treinamentos são todos gratuitos, tem agenda mensal, né? Então, assim, para quem realmente quer se desenvolver, tem online, né, dentro desse portal também da revenda. Então, tem bastante apoio, realmente tem muito apoio. Tem uma verba que eles dão para a revenda através do distribuidor, lógico, né, que a gente é que sinaliza, para eles fazerem um uniforme, para fazer uma fachada, para fazer uma plotagem de veículo. Nada mais, nada menos, é 3 mil reais na conta deles. Entendeu? Mas só que assim, tem que estar ali pontuando, comprando, né, porque automaticamente vai ganhando essas pontuações. E aí vão crescendo, né, a revenda cresce automático. Bacana. É muito bom. Também estou aqui, não menos importante, mas é uma honra eu estar aqui com meu amigo. É meu amigo, cara. Você é meu irmão. Felipe Mesquita. Felipe Mesquita, ele é presidente da Associação de Jovens Empresários do Maranhão. E quando a gente fala de parceria, não pode deixar de falar da AGE, né, Felipe? Também é CEO hoje da Autos Contabilidade, tem o sistema Sequence, nunca sei falar, mas eu uso e estou gostando demais, entendeu? Inclusive, fica a dica de um bom CRM, pode falar com o Felipe, que ele tem um CRM de mão cheia, viu? Muito bom, muito bom. E não posso falar de parceria, cara, se eu não te trazer aqui para falar de parceria. Cara, as coisas dão tão certo, o outro convidado não era para vir, e assim, Felipe caiu que bom. Com uma luva pra gente falar de um assunto que deu muito certo, falar de parcerias e deu certo trazer o Felipe, né, Lô? Muito feliz de ter sido a quase primeira opção. Poxa, Lô, era pra revelar isso, né? Meu amigo, obrigado, cara. Obrigado por estar participando aqui, mas eu quero saber, tá bom pra ti? Tá muito bom. Tá melhor ainda depois desse bate-papo que a gente vai conversar, falar um pouco sobre parcerias estratégicas, né, para os empresários. Me apresentando, como o Josimar falou, sou Felipe Mesquita. Eu sou sócio de um negócio de contabilidade, a Odus. A gente chama de Odus Contabilidade e Odus Aceleradora. Que o posicionamento da Odus é ter o micro pequeno empresário, ajudar ele na parte das finanças, da contabilidade, nessa trajetória dele, e ele ter uma contabilidade que fala a linguagem dele. E nesse caminho de fazer uma contabilidade fora da caixa, inovadora, a gente acabou entrando no segmento de tecnologia. A gente desenvolveu uma solução própria para o nosso uso, que é esse CRM, um gestor de processos, e a gente foi avançando, foi aprimorando ele, a gente tem um time hoje de TI, de desenvolvedores, e está pronto para lançar para o mercado também. A gente pode falar um pouquinho. E agradecer o convite do Tá Bom Pra Ti, agradecer o Movimento TI Maranhão, estou gostando de ver a união da força da TI, e vamos lá para esse bate-papo. Poxa, legal. A gente pouco ouve falar, Felipe, como a contabilidade pode ser parceira num negócio de TI, né? Acho que eu não vi referências ainda de contabilidade para empresa de TI. Pelo menos aqui no Maranhão eu ainda não vi. Mas assim, o que o empresário, cara, falando assim mesmo de agarrar na mão do cara e ajudar ele, o que o empresário hoje precisa se cuidar na parte contábil dele para ele poder avançar? Josa, para a gente comentar esse assunto, é interessante a gente refletir qual é a trajetória do empreendedor da tecnologia, né? Então, assim, cada um tem sua história, pode vir de uma área diferente, mas tem um caminho que é basicamente o seguinte: a pessoa trabalhou como autônoma, ou trabalhou numa empresa, numa grande ou pequena empresa, teve ali, aprendeu, foi ganhando experiência e foi se sentindo capaz de falar o seguinte: cara, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma, se eu for tocar o meu negócio, eu acho que eu consigo crescer. E aí, munido de muita coragem, ele foi empreender. Só que para empreender, eu costumo falar que um arquiteto estuda 4 anos, engenheiro estuda na faculdade. Então, uma profissão como médico, como advogado, a gente estuda. E para ser empresário, a gente cria coragem e vai. Exatamente. Então, assim, se a gente passa 4 anos numa faculdade para aprender,
Para ser empresário, se você teve coragem de meter a cara, eu acho que são 4 anos pegando taca ali, aprendendo com a vida. Tem que começar, né? Aprendendo com os erros, aos trancos e barrancos para avançar. E quando a gente entra nesse mundo empresarial, a gente tem a parte financeira, a gente tem a parte dos impostos, a gente tem a parte da burocracia, e o profissional de tecnologia, de buscar uma contabilidade, de buscar um parceiro que entenda o negócio dele, e aí como você falou, hoje é uma tendência da contabilidade ter nichos, nichar em algumas áreas, e eu ainda também não vi nenhuma área nichada em TI. A Odus, a gente acaba sendo nichado em serviços B2B. Então, profissionais de tecnologia que queiram o mais próximo possível. E a gente entende esse momento do início, o momento do crescimento, o momento da contratação, para explicar para vocês. Josimar é nosso cliente, MS Tecnologia é nosso cliente também, dentre alguns outros. E é isso, é se posicionar não só como prestar o serviço, mas como ajudar o cara a esclarecer, tirar as dúvidas, entender quais são os próximos passos. E isso é parceria, né? Eu vejo assim, cara, uma coisa que eu gostei da Odus e foi uma coisa que eu nunca soltei a mão, né? Além de ajudar com a parte contábil, também a gente tem aqueles papos lá do cara ter os problemas dele na empresa e tu senta, eu acho muito legal isso aí, que o Felipe senta, conversa com a gente, explica os gaps, já ouvi muito não do Felipe, não faz isso, não faz aquilo. Não adianta, ele acaba fazendo, mas é importante o profissional pegar uma segunda opinião. Ele tá ouvindo, né? Pelo menos tu fez teu papel, né? De dar a dica. É muito legal. É bom que ele pergunta pra mim, aí se eu falo não, ele pergunta pro outro, tem que achar um sim. Aí vai. E é muito legal isso do Felipe, ele senta com a gente conversa, bate papo, explica a nossa ideia, e o Felipe tenta colocar isso aí num melhor cenário, entendeu? Então ele dá além da parte de contabilidade, o Felipe é muito próximo, é muito parceiro de dar essa ajuda pra gente na parte de estruturar o negócio, entendeu? Muito bacana. Experiência demais esse cara. É um diferencial muito grande, né? Falou aí, MS Tecnologia, ele é nosso parceiro também, Jonathan. Jonathan, inclusive, um abraço, meu amigo. Jonathan, acompanha o crescimento dele desde o início, né? Porque ele basicamente começou, né, na coragem, né? Nessa caminhada de ir e de buscar mesmo, que ele trabalhava para uma pessoa e aí ele começou a empresa dele. E o profissional desde o início mesmo. Que acha que a tecnologia é difícil, aí ele vai descobrir que lidar com funcionário, que fazer uma equipe crescer, e nada fácil não, toda caminhada do empreendedor. Verdade. Rose, e como foi para tu começar o negócio ali, começou com distribuição, ou começou sendo uma venda direta ali? Como foi? Sempre com distribuição e sempre com a Intelbras desde o início, graças a Deus, né? Antes, há 14 anos atrás, não tinha essa política toda que tem hoje, né? E, assim, eu optei em caminhar só com a Intelbras. Assinei contrato, porque, assim, eu costumo falar que não tem marca ruim, né? Mas essa questão de estar próximo, essa questão da parceria, essa questão de saber aonde vai chegar, com a Intelbras eu tive essa credibilidade, né? É uma empresa brasileira que ela está consolidada, né? Principalmente aqui na nossa região, quando se fala em câmera, o consumidor final, o instalador, conhece a Intelbras. O pós-venda da Intelbras é fantástico. Isso reflete lá para a revenda, né? Sim. Porque se eles a fábrica não desse suporte para nós, distribuidor, como que eu vou dar para o meu cliente a revenda? Não tem como, né? É verdade. Então, assim, a gente desde o início começamos com a distribuição. Felipe, hoje a qualificação dos profissionais, e eu não quero tirar, botar de lado o pessoal da tecnologia, mas hoje a qualificação está bem mais fácil, mais acessível, né? O que falta assim, nos profissionais hoje, principalmente na área de TI, né? Que assim, se a gente for analisar, infelizmente é a área mais carente de pessoas com capacidade de ser empresário. Não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou falando, entendeu? Mas assim, o que hoje a pessoa que quer ser empresário, ela tem que buscar mais se qualificar em quê? Muito bom, Josi. Quando você falou isso, eu pensei que você ia comentar primeiro com os colaboradores, né? Porque a gente vem tu que é mais antigo, a gente vem de um tempo que o cara fazia um curso profissionalizante, ele tinha uma habilidade. E hoje a gente começa a ver no mercado pessoas que não fizeram curso, foram aprendendo na prática, foram aprendendo com a experiência e são bons profissionais. E a gente comenta aí que são as hard skills. É o cara saber a parte técnica.
Mas para ele crescer na empresa, e muito que o empresário reclama que o cara não veste camisa, o cara não quer crescer, são as soft skills, como atender o cliente, como buscar conhecimento, melhoria contínua. Básico. E a gente já vê isso no funcionário. Então é por isso que a gente bate o olho no funcionário e fala assim, cara, esse aí não tem condições de ser empresário, esse aí é um técnico. São muito operacionais, né? Perfeitamente. Então, para ser empresário, o cara tem que amolecer, soft skill, suave. Ele tem que entender assim, cara, a parte técnica é muito importante, é a cara da minha empresa, mas eu tenho que aprender a pensar como cliente, ter empatia, entender de negócios, e também entender a realidade do funcionário, entender um pouquinho de marketing, é ter mente aberta. A gente acaba pegando o profissional técnico que é cabeça dura, que é teimoso, que só quer fazer do jeito dele. Então, com isso aí, o cara quiser ser empresário, ele vai apanhar muito, e apanha. Essas nomenclaturas também às vezes complicam os caras, né? Soft skill, hard skill, não sei. Tecnologia, todo mundo sabe falar inglês, né? Né? Não sei se aquele cara que monta a câmera lá que não faz nem a info direito, não sabe não, né? Você. O meu mercado, que é tecnologia também, eu acompanho de perto esses profissionais, é uma dificuldade muito grande. Porque, assim, eles são muito operacionais, como tu falou, eles sabem a parte técnica, mas, assim, vamos abrir uma loja, por exemplo, aí trava. Não tem a organização, não tem os processos, não tem preocupação com uma contabilidade boa, não tem preocupação com o jurídico, não tem preocupação com nada. Eles querem fazer o serviço, entendeu? Então, ali, querem entregar a solução, mas a parte dos processos, eu já vi pessoas começar uma loja, né, do meu segmento, que ele sai para a rua para fazer o trabalho e na hora de receber o dinheiro, cadê o controle? Entendeu? Ele se preocupou em entregar. E aí, assim, nesse caso, era a esposa que era na parte do financeiro. E eu, como distribuidora, lá na Arquiseg, a gente dá essa consultoria meio que de graça, né? Porque também é interesse nosso em que eles caminhem de forma correta. E chegar e conversar, olha, isso aqui tu tem que mudar, tu tem que melhorar teu comercial, tu sozinho não vai conseguir fazer tudo. Você precisa ter uma visão de empresário. Porque empresário nenhum, ele cresce só. Ele precisa de uma estrutura. É o contador, é um comercial, é um operacional, é uma agenda, é uma organização. Ele precisa. E acompanhar, né? Mas aí eles estão realmente muito operacional. Eu acho que vocês, como distribuidor, vai ter que fazer o trabalho de formiguinha que, por exemplo, eu faço hoje com o colaborador. E eu tenho que treinar meu colaborador até ele se formar, praticamente. Porque lá na Doutor Suporte a gente pega estagiário. Eu não contrato, é zero contratação de técnico direto. Sempre a gente tem uma carreira a seguir até ele se formar técnico lá dentro da Doutor Suporte. Então a gente tem planos de carreira, tem tudo. Eu acho que o teu trabalho é mais com o empresário, né? Com pessoa que tem lá o CPF dela e já acha que é empresário, né? Porque no meu segmento tem muito ainda autônomo, né? Meus clientes, eu tenho muito na minha carteira, eu tenho ainda infelizmente, CPFs. E assim, recente, nós estamos em julho, né? Mês de junho, a própria Intelbras lançou um programa para transformar esse CPF em pelo menos MEI. Entendeu? Porque para eles, como fábrica, não é interessante esse faturamento em CPF. E meio que tem um descontrole ali, porque tem a política para a gente seguir para não atender consumidor final. Como que eles vão ter esse controle, né? Então, assim, esses benefícios dentro do portal que eu falei inicialmente, tá tudo atrelado, é para CNPJ. Se o cara é autônomo e é CPF, eles acabam perdendo esse benefício. Então, assim, eles têm mais a perder do que a ganhar. E aí, com CPF, como que eles vão crescer? Falando agora que empreender, não tem como, fica muito limitado. Entendeu? E aí, o que acontece muito que já diminuiu muito? Eles trazem o cliente deles, o autônomo, né? Traz o cliente dele para dentro da distribuidora. E aí, nós temos que fazer esse papel de gestão para eles. Até passar uma máquina de cartão, coisas que, assim, é muito básico no dia de hoje. A função do financeiro do... Tudo, eu quero que a gente faça tudo. Entendeu? Felipe, eu acho que é porque se torna, eu acho que na cabeça, eu vim de lá, né, cara? Eu vim desse cara aí que... era o menino da TI. Eu era o menino do computador. E quanto que tu cresceu, ser empresário? Porque eu fiquei chateado com o Felipe Salem, que me chamava de menina, virei doutor suporte agora. Teve uma força de incentivo aí, né?
E, Felipe, é porque assim, eu acho que é muito, a cabeça do cara, eu acho que ele é muito burocrático esse negócio de ter CNPJ, ter nota fiscal, tudo. Mas é realmente burocrático, Felipe, como hoje está. Porque, cara, ele tá da minha época, que eu tinha MEI pra cá, pô, já vai quase 20 anos aí, né? Não sei se eu tô enganado, quase 20 anos. Mudou muita coisa. Mas na cabeça, eu acho que dos caras ainda é burocrático. Ainda é burocrático. Tu ter um MEI, tu ter que pagar aquela contribuição todo mês ali do MEI. É realmente complicado, Felipe? Como é que tá hoje? Meu ponto de vista, Josimar, que é complicado na parte mental da pessoa. Porque ela vê o seguinte, cara, na minha família não tem nenhum empresário, não tem nenhuma pessoa próxima, é muito distante o mundo do empreendedor, de uma empresa mais consistente. Aí o cara coloca uma burocracia que ele não sabe, que ele não entende, e ele se afasta. Mas hoje em dia, com a pesquisa rápida na internet, ele consegue fazer o MEI dele sozinho, consegue ter um CNPJ, já ir lá na ArcSeg, começar a comprar com seu CNPJ, consegue abrir uma conta um banco digital da vida, já começar a emitir um boleto, começar dentro de várias coisas. E querendo já ter uma empresa formal, uma empresa do Simples, contratar funcionário, é buscar uma contabilidade com preço acessível, que consiga orientar. Então é difícil mesmo, mas se o cara achar que é difícil. Porque às vezes assim, é chato fazer conta. Mas se ele mudar a mente, o profissional mudar a mente, como ele mesmo falou, o crescimento ele vem automático. Entendeu? Eu falo assim para eles, olha, vocês estão pagando imposto alto, não tenham medo, é porque vocês estão crescendo. Então, assim, tem que crescer de forma saudável, tem que iniciar de forma correta, né? Já mesmo pequeno, mas começa certo, começa organizado, que aí não tem erro, a base está ali consolidada, né? Sim. Pode falar. A questão que você falou aí do medo de fazer conta, cara, isso vem da escola, assim. Você tem uma versão matemática, ver o número. Só que na escola você vai ver equação, vai ver geometria e tal. No meio empresarial você vai fazer soma, você vai fazer multiplicação, você vai ver um percentual de desconto. Então é uma matemática simples, o cara tem que enfrentar, tem que entender. Eu digo que além da escola também vem de casa, que a mãe dele mandava ele arrumar, que também não arrumava. Então hoje para ele organizar para a parada da empresa, para organizar qualquer coisa, o cara se afasta e quer fugir para a área técnica. Então, né, a desculpa que a área técnica é mais importante que tudo isso é uma fuga, porque na área técnica ele domina. E essa parte empresarial ele vai ter que adquirir uma competência de organizar, de fazer seu financeiro, entre outras coisas. Infelizmente, muitos não sabem nem precificar o seu serviço. Infelizmente, não sabem nem quanto custa a hora deles. É, né? Quando erra para mais, é até bom, né? Agora quando erra para menos. Infelizmente, esse é o cenário. E, Rose, a ArcSeg, ela tem feito, ela tem programas, ela tem eventos, alguma coisa que esteja capacitando esse profissional que futuramente vai ser empresário? Constantemente a gente está fazendo esses incentivos, já fizemos com contadores. Atualmente a gente tem uma profissional dentro da empresa, da área da contabilidade, que ela é capacitada em explicar os benefícios do MEI para esse profissional que ele realmente quer começar, porque tem que ter vontade. Não adianta eu chegar e falar, pegar no braço, ó, tu tem que ter um MEI pelo menos. Não, ele tem que querer. Se esse profissional ele realmente quer, a ArcSeg ela está de porta aberta para caminhar junto com ele, iniciar da melhor forma. A gente tem vários cases de sucesso de profissionais que começou praticamente assim com R$0 no bolso, mas ele quis fazer o negócio acontecer e hoje tem sua loja, hoje tem a sua empresa estruturada, tá aí no mercado bem posicionado, porque assim a gente dá orientação. Mas que tem que fazer o negócio acontecer são eles lá, né? Como eu sou bom de cantar bola, eu tenho certeza que quando sair daqui, filho, vai pegar um profissional da ODS, vai colocar dentro da ArcSeg só para ajudar esse pessoal aí. Não, e assim, eu tô conhecendo ele hoje, mas assim, só do que ele já falou aqui, eu não tenho dúvida de que a gente tem muito a somar para capacitar esses profissionais, porque banco de dados eu tenho muitos. Entendeu? E vou mais além, eu sou cliente dela, porque eu sou cliente de Jonathan compra tudo lá. Tá vendo a ligação? Ó. Se der match aí, eu quero 5%. Só fique sabendo. Felipe, a Odus, ela é parceira de alguns clientes, né? E assim, quando a Odus, deixa eu ver se eu reformulo aqui. Como é que a Odus, ela avalia para ser parceira de algum negócio, de algum cliente também?
não só vindo de lá para cá, mas indo daqui para lá. Como é que a Odds avalia hoje ser parceira de algum cliente, por exemplo, da ArcSeg, a Odds vai ser parceira? Como é que vocês avaliam isso hoje para dar esse match? Vamos falar de prestadores de serviço. Como é que a Odds avalia hoje para ter alguns parceiros de serviço? Eu vou falando aqui um pouquinho do que eu entendi, tu vai ajustando certo mesmo. Tá. O primeiro ponto é você entender. A Odds, ela atende clientes. Todo cliente é um parceiro? Em tese, sim. Então, assim, é um parceiro, porque tem uma entrega, a pessoa está recebendo, tem uma troca ali. Mas quando você fala parceria, é algo mais profundo, mais amplo? Isso. Como é que seria? Por exemplo, a Doutor Suporte hoje é parceira da Odds. A Odds escolheu a Doutor Suporte como prestador de serviço de TI lá dentro da Odds. Sim. Então, assim, é uma via de mão dupla. Em alguns casos, acaba que a gente compra do nosso cliente, a gente dá uma preferência para indicar, a gente indica, os nossos clientes também têm uma preferência. Acaba que pelo escopo de consumo a gente não consegue comprar de todo mundo, não consegue ser cliente de todo mundo, mas é uma rede que a gente fortalece com indicação, com proximidade. É algo que a gente quer trabalhar isso bem melhor. Então, se eu tiro pela AGE, que é a associação, a gente faz um trabalho de comunidade de relação em que a Odds hoje tem um número de clientes maior do que a da AGE. E eu já fico assim, cara, a gente pode ter várias iniciativas entre clientes e pensar, mas é um mecanismo que tem que ser construído. Então, a gente pode fortalecer, eu acho que a ArcSeg é um exemplo positivo, que já está mais na frente nesse sentido, de fazer que a nossa base de clientes seja uma comunidade que não interaja só com a gente, mas também interage entre eles. Nesse sentido? É tipo assim, a Odds compra de quem já é cliente dela, mais ou menos assim? Faz Sim, isso? preferencialmente. Eu acabei de lembrar uma iniciativa que a gente está muito mergulhado aí no mundo da inteligência artificial, descobrindo o que pode ser feito. E eu falei assim, cara, a gente vai levar uns workshops, vai levar essa discussão para o nosso cliente. Porque alguns podem estar discutindo, outros não podem estar. E o fato de eles estarem discutindo junto com a gente pode gerar muitas oportunidades. Então isso é um projeto de parceria já que está na mesa para a gente executar o quanto antes. Boa. E Rose, tu falou também que tu teve uma parceria, né, com que não deu muito certo, né, com a contabilidade. E é isso que eu pergunto, como é que é esse tipo de escolha? Como é que a gente vai saber quem presta e quem não presta no mercado? Qual é a referência que a gente usa? Infelizmente, eu errei muito no início do meu negócio, né? E aí, se fosse no início a Roselina hoje, eu teria buscado mais referências, que é muito importante você saber quem está com aquela contabilidade ali que está dando certo, né? Só que aí, nesse processo de início, até onde eu tive esse problema, eu tive a mudança do Simples, da tributação do Simples para o presumido, né? Então, aí, muitas coisas mudou. E a contabilidade, ela não acompanhou essa mudança como deveria, mas, graças a Deus, passou, já mudamos da contabilidade, estamos com outro que foi indicação, né? E está fazendo um trabalho totalmente diferente do que a gente tinha antes. E, assim, acho que é importante você ter essa referência e você também buscar o conhecimento, que eu até brinco que eu sou formada em turismo e hotelaria, né? No meu curso, eu tive uma cadeira de contabilidade, não aprofundada como um profissional de contabilidade, mas eu tive ali uma base, né? Do que era uma contabilidade. Mas é importante o empresário ele buscar esse conhecimento em todas as áreas, né? O que eu tive lá na minha faculdade não foi o suficiente para o problema que eu enfrentei na minha trajetória como empresária. Mas, na minha dor, a internet está aí, né? A gente vai conversando com um, com o outro e vai aprendendo. E, assim, muitas coisas com essa dor eu aprendi. Eu até falei para esses contadores atuais, rapaz, eu acho que eu já estou aí no terceiro período de contabilidade, porque muita coisa eu realmente aprendi. E foi uma frase que esse contador falou para mim na época, né? Eu fiquei culpando ele, porque de fato ele que era profissional e que eu achava que estava fazendo certo. Quem estudou foi ele, né? Então ele falou para mim, tu é empresária e tu não sabe as tuas obrigações como empresária na área da contabilidade? Eu falei, não. E aí essa frase me chocou muito, né? Então aí eu fui ler, fui pesquisar, fui saber realmente o que eu como empresária no nível que eu estava, o que realmente eu tinha de obrigação na área contábil, né? Porque é um profissional que você tem que escolher com bastante cautela. Eu vou devolver essa pergunta para os nossos telespectadores aqui.
Vocês têm uma base de cliente que vocês atendem. E imagina o cliente de vocês não entender nada de tecnologia, de infraestrutura, de TI. Ele fica à mercê, você não consegue nem oferecer produto, você não consegue dar uma solução, porque o cara não entende. Não entende. Às vezes ele mais atrapalha do que ajuda, tem um que é certo, ele quer o errado. Então, assim, o empresário, você como empresário, não pode se dar o direito de não saber as coisas. Tem que saber um pouquinho de cada coisa. Eu não sou especialista em TI, mas eu sou curioso, eu procuro entender. Eu falo assim, Josa, me explica como se fosse uma casa. Aí tá construindo o quê? Se isso aqui fosse um carro, era qual parte? E você vai trazendo exemplo para você entender o que é o negócio. A mesma coisa funciona com marketing, com a contabilidade, é você ter interesse e buscar aprender. Muito bom. Eu sou cliente da Doutor Suporte, né? Eu perturbo muito o Josimar. Ele disse que eu já chego como, Josimar? Tu já chega acusando. Vai chegar acusando, nem pergunta. Desculpa, deixa eu reformular minha pergunta aqui, não, porque eu não estou entendendo. Eu não entendo, me explica, eu quero entender o que é isso aqui, o que é que eu estou pagando. A Rose é a típica da cliente que disseram para ela que a roda é quadrada. Ela, por que a roda é quadrada? Mas gente, olha, isso é sério. A busca do conhecimento é muito importante em todas as áreas. É porque eu entendo às vezes também. Eu tenho o meu lado também meio desesperado às vezes, e às vezes eu também. A Odds é cliente da Doutor Suporte. E assim, às vezes também eu chego soltando os cachorros, uma coisa que eu entendo pouco, mas alguém me falou ali, e aí eu chego também. Por que você não está fazendo assim? Ele é desse jeito que tu é também. Eu sou desse jeito. Então ele está só replicando o que ele faz com os outros, né? Eu sou desse jeito. Já Felipe, ele é mais de boa. Ele pergunta, Josa, isso aqui é assim, não é? Por que é assim? Não chega. Mas eu sempre os cachorros mesmo, tô nem aí. Rose, lá na tua parte de venda, eu falo assim, eu entendo um pouco da parte de Felipe, que parece muito com a minha, né? E a gente tem usado muito, estava falando de IA, a gente tem usado muito IA. O que tu tem feito lá para desenvolver mais tecnologia lá no teu negócio? Olha, a IA hoje, quem não usa vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Porque, assim, eu como empresária, eu uso essa ferramenta até para me ter, né, ali com o meu marketing, discutir algumas ações que a gente tem que ficar fazendo o tempo inteiro. Não que a gente vá copiar ali 100%, né? Mas eu tenho que, pelo menos, ter uma base ali, eu faço a pesquisa, eu tenho como discutir com ele assuntos que eu não tenho conhecimento, mas eu vou lendo e vou entendendo, né? Então, para mim, é uma ferramenta fantástica e que só tem a somar, né? Na nossa área de venda mesmo, fazer as estratégias, usar esses WhatsApps aí robotizados, que até na tua empresa vocês oferecem esse serviço, né? Ajuda muito, né? Porque assim, a pessoa não vai conseguir 100% fazer ali o que você quer, né? Hoje já tem aí para fazer até gravação, né? Você jura que tá falando com uma pessoa, um atendimento, e às vezes lhe entrega até muito mais do que uma pessoa. Não estou desmerecendo profissional, a gente vai precisar de pessoas, eu preciso de pessoas, mas é algo que tu tem como ali falar o que tu quer. É um bom dia que às vezes o teu funcionário não vai dar um bom dia para um atendimento, ou falar até o nome da tua empresa no atendimento, tu pode configurar ali como tu quer, é uma ferramenta fantástica, né? Não tem como não usar, né, esses recursos. Tá aí, está crescendo cada dia mais, né? Cada dia mais. Tem estatística que tem pouco tempo de uso realmente da ferramenta de IA, né, Felipe? E já cresceu desse tanto. Felipe, agora passando aqui para o nosso negócio, falando de processo, de vendas, mais da parte CRM, assim como a outra do Doutor Suporte é muito próximo aí de como a gente tem um processo de vendas, né? Como é que tu tem colocado tanto a parte de tecnologia nesses processos de venda, né? Com uso de CRM, com uso de ferramentas mais atualizadas, como é que tem aplicado o IA nesse negócio? E também já falo, poucas empresas hoje, principalmente na área de TI, né? Utilizam de ferramentas de CRM, de conta nos dedos, as que utilizam ferramentas assim tanto para ter gestão comercial quanto na parte de vendas. Se vocês fossem parar para falar aqui, falaria 1 milhão de ferramentas que poderiam melhorar a vida de muito empresário da TI. Mas assim, falando de venda, o que tem feito usado de ferramentas tecnológicas para melhorar o teu processo?
Essa tua pergunta foi grande. Foi, não foi? Eu vou lembrando das coisas assim. Tipo, a resposta ela seria umas 2 horas. Aqui. No final eu pergunto só o que tá usando de ferramenta. Vamos começar pelo comercial aqui, Josimar. A característica das nossas empresas, né, são empresas de serviços com a venda B2B, que a gente fala que é o business to business, que é empresa para empresa. Então tem uma característica, é diferente de você vender para o consumidor final e quando você vende para a empresa. A distribuidora também, o foco dela é vender para outras empresas. Então o primeiro número é muito menor. A quantidade de pessoas e a quantidade de empresas, a gente tem uma proporção muito menor de empresas. E a gente acaba se acostumando a vender pela indicação, que a gente consegue os clientes ali mais próximos e o que vai aumentando é a indicação. Então quem cresce só por indicação, na verdade não tem comercial nenhum. É uma questão orgânica de um bom trabalho, tá? Mas não é comercial. Você tem um comercial e você começa a pensar como é que você vai avançar no mercado. É como se fosse um exército. Como é que você vai ganhar território? Então você tem que montar um time, tem que botar os soldados, dar equipamento para eles que eles avancem. Então a indicação já é um crescimento natural, mas ele tem que crescer de outras formas. E aí ele vai entender, cara, eu vou fazer Instagram, rede social, vou fazer patrocinado, ou eu vou colocar um vendedor, vou participar de eventos, ou eu vou ligar, vou de porta em porta. Você vai criar uma estratégia. Quando você começa a criar uma estratégia para crescer, aí você vai ver que isso não é fácil. Você vai ver que contratar uma pessoa para fazer isso, quando era indicação, só você vendia. E a indicação você não vendia nada, porque na hora dela já havia vendido, ela só vai aumentar o preço. Então, quando você vai começar a vender com um cara que não quer teu produto, você vai ter que convencer ele. E você vai ter que contratar uma equipe para fazer isso. É muita informação, é duro, é difícil encontrar um bom vendedor que faça esse processo, mas se encontra. Então tem pessoas boas no mercado. Aí imagina você dar esse duro todo, encontrar, e o cara perder a batalha porque não tem organização, porque não tem outro sistema. Porque essa informação de um bom cliente que ele falou uma vez, o cara tinha interesse, mas não no momento, depois ninguém nunca mais falou com ele. Então a gente precisa ir para a tecnologia, a gente precisa buscar essa organização. Então acho que essa é a primeira parte da tua pergunta. Exatamente, bem respondido. Bem respondido. Com base nessa tua resposta, eu fiquei aqui me perguntando, tu trabalha também com a gestão do tráfego? Porque tu falou em rede social, ok, eu faço as captações de leads na rede social, por exemplo. E aí ele vem para mim, né? E aí com o teu CRM eu vou fazendo aquele filtro ali desses leads. O nosso sistema, ele é um gestor de processos. Então ele pega desde o comercial até o RH, até o atendimento, os processos da empresa toda. Você vai construir ele muito parecido como se fosse um Trello, pegando um paralelo. Só que ele é um sistema de Kanban que você vai conectando, automatizado, tendo várias rotinas automatizadas. No caso do CRM, dessa demanda que vem da internet, cada demanda dessa, que é um lead, que é um contato com nome, com e-mail, com telefone, ou só com nome e telefone, você vai criar um cardzinho nele. Então você cria um card no sistema, na fase da lead. E esse lead você precisa arrastar para negociação, arrastar para a fase proposta enviada. Então o sistema faz tudo isso. Você monta ele, você pega esse lead e vai construindo. E vincula com o WhatsApp também? Vincula. Tipo o Instagram, cai no WhatsApp e vai pro teu. Assim, o meu sistema ele não é um sistema de mensagens. Ele vincula para tu enviar mensagem para o cara, enviar arquivos. Na hora depois, né? Mas aí precisaria ter acho que é o produto da VUBS, né? Isso. Que é um multicanal, que você vai receber de tudo. Só que assim, a VUBS, imagina que ela serve para atendimento, para fazer a gestão do atendimento, e vai para um CRM. Exatamente. Então o meu é a parte final, é quando chega no CRM e você tem esse controle. E entende que e muitas empresas demoram a enviar uma proposta, por exemplo. Quando a empresa tem um CRM, isso eu aprendi já há um tempo, quando tu consegue automatizar todas aquelas informações, tu muda o card de lugar e ele já prepara toda a proposta e já manda para o cliente. Só mudando um card de lugar. Esse ponto que ele está falando, esse é o novo cenário, porque os CRMs, eles serviam só para essa organização. Dentro da nossa solução, o que a gente já fez? Para você fazer o processo de venda, você tem que montar a proposta. Sim. Quem é da área de tecnologia aí sabe como é que isso é duro, que é você abrir um computador, abrir um Word, pegar os dados do cliente, montar ali, CNPJ dele, valor. É um trabalho humano, operacional de baixo valor. Como a informação geralmente é a mesma, que é o nome do cara, que é o valor e tal, o meu sistema consegue parametrizar para fazer isso automático. Isso é a proposta. Depois da proposta, ele fechou o negócio. Aí você precisa fazer o contrato,
que o negócio foi fechado. Aí ele já monta esse contrato também. Porque são documentos padrões que mudam pouca coisa. Então você consegue automatizar dentro dele. Legal. Facilita muito a vida deles, né? Muito. Vamos marcar uma apresentação lá na ArcSeg para te mostrar lá para os clientes. Para eles usar, né? Essa Eu te ferramenta falo que dele ele que vai facilita ter- muito, que realmente eles ficam na rua, muitos nem usam o computador mesmo. Ele vai colocar uma pessoa da voz lá dentro do ArcSeg pra falar com Não, a gente vai fazer um negócio organizado, Josimar. Eu só quero os 5%. A gente vai fazer Só isso. organizado. Pra pagar Ele o- já é contador, ela vai fazer o serviço todo já. Para pagar o podcast, eu quero 5%. Mas, Felipe, já pegando esse gancho bem aqui, o que o empresário não tem que fazer quando ele está começando o negócio dele? O que ele não tem que fazer? Rapaz, é muita coisa. Olha, boa pergunta, Josimar. O crescimento empresarial, ele tá mais ligado com o que você vai dizer não, que você vai aprender a dizer não, do que você vai aprender a dizer sim. Porque quando você está em movimento, você está empreendendo, aparece tudo é oportunidade. E o olhar do empreendedor, ele quer fazer tudo, ele quer mexer com muita coisa, e ele acaba perdendo foco, ele começa a mexer um pouquinho em cada coisa e tal, e ele não tem uma entrega consistente. Então, o que ele não pode fazer é dizer sim para tudo. Eu era uma pessoa muito boa de dizer sim. Eu não gostava de dizer não, vinha as boas possibilidades, eu queria dizer sim. E eu aprendi isso, cara, tem que aprender a dizer não. Às vezes eu dizia não só para me treinar. Algo que eu queria fazer, eu quero, mas não. Por que não? Só para eu aprender a dizer não. Então essa é uma boa dica aí para quem está começando. Aprenda a dizer não para as boas oportunidades que vão te tirar do foco. Isso é interessante que tu tá falando, Rose. E casa até como começou o teu negócio. Imagina que tu deve ter tido um monte de marca Sim. querendo que tu vendesse, mas tu focou Excelente. em ser Intelbras. Muitas marcas se passaram já. Eu mesmo falo pra gente de vez em quando, cara, porque tu vende isso aqui que o mercado pede, mas no final tu tá É o certo. foco. Exatamente. É o foco. Uma É mulher boa de gastar dizer energia naquilo que realmente você tá no foco. Exatamente. Eu já tive 2 lojas dentro de São Luís. Uma no Renascença e uma na Guajajaras. E aí, graças a Deus, eu encontrei um ponto que eu passei, acho que quase 2 anos procurando esse ponto. E fiquei ali no Angelim. Pra mim, ali é o coração de São Luís, o Angelim. E aí, por que eu ficar com 2 pontos? Então, eu tô lá gastando energia só em um ponto. Tirei as outras marcas e tô só com a Intelbras. E se aparecer, Insatisfeita. uma condição maravilhosa de um ponto na cidade operária? E aí, tá rolando um lobby aí. Já. Não, só tô brincando, eu Não, tô pra assim, entender a assim. cidade operária é um outro extremo da cidade, né? Mas, assim, eu acredito muito na logística, né? Eu realmente não abriria. Interior do Maranhão, sim, mas cidade operária eu não iria gastar forças dentro da ilha, né, de São Luís, não. Era uma coisa que eu já ia perguntar para vocês, que muito empresário comete. Eu cometi esse erro, mas eu errei por outro motivo, mas eu vou explicar. O empresário ele tem um ego, principalmente essa galera de TI, tem ego. O Felipe já sabe o que tá falando, já sabe como é que foi que eu errei. Então tem muito ego. Tem um negócio bem aqui que tá dando certo, tá legal, mas ele não tem estratégia para abrir um outro negócio. E ele abre por conta de ego. Uhum. Aí é nessa que eles se acabam. Não tem a preparação. Eu fechei um negócio que era bem rentável, porém, por causa de pessoas, eu tive que fechar o negócio. Entendeu? Acho que é caso muito que tu já tá falando, né? Que não tem estratégia para abrir lá. Tu não lá. vai conseguir abraçar o mundo. Tu é inteligente, o teu negócio é um mundo, TI é um mundo. Dá para vocês fazerem muita coisa, mas tu tem que ter o foco. Uma coisa que o Felipe me ensinou muito, eu logo no começo da Doutor Suporte, eu queria, tipo assim, queria estar aqui, queria estar em Imperatriz. Assim, graças a Deus, a gente já está em muitos lugares do Maranhão e já está avançando uma parte do Nordeste. Mas eu queria abrir vários pontos, e o Felipe chegou para mim e falou assim, cara, estagna aqui. Termina É custo, né? fica aqui, vê se tu consegue matar tudo aqui, aí daqui tu sai. Só que, cara, a cabeça do empresário tem que primeiro quebrar a cara. Eu tenho uma história para vocês, assim. Como a gente trabalha com empresas, a gente acaba pensando em algumas teorias de como as coisas acontecem. E assim, o empreendedor que começa, ele começa a vender para as pessoas que ele é próximo, para os conhecidos, e ele começa a faturar, começa a batalhar ali, começa a ter o ponto dele, contrata um funcionário, e ele começa a ter 20, 30 mil de faturamento. Que para quem não tinha nada, para quem era funcionário ou que vinha ou era autônomo,
ter de 20 a 30 mil de faturamento é uma boa posição. E ele fica 1 ano nessa batalha e ele não consegue ultrapassar disso. Aí o que a cabeça dele quer fazer? Vou montar um lava-jato. Vou montar uma coisa de outro segmento, vou montar uma lanchonete. Por quê? Porque são outros segmentos que são bons, são boas oportunidades, mas ele tem baixa barreira de entrada. Como é que é a baixa barreira de entrada? Você consegue pegar um ponto, comprar o material, o equipamento e abrir um lava-jato, abrir um restaurante. Não tem uma barreira técnica, que nem você tem que estudar 4 anos, ter uma profissão, ou ter um equipamento de 100 mil, 200 mil. Então você começa a mesclar áreas e o que vai acontecer? Simplesmente você não conseguiu quebrar a barreira dos 20 mil. Então é mais fácil você ficar no seu negócio ali 1 ano tentando entender. Por que você não quebra? Porque você não tem comercial, porque sua equipe não tem uma estrutura de atendimento, porque você não está com bons fornecedores, comprando caro, está comprando ruim. Então o cara tem que mergulhar e sofrer até conseguir quebrar barreiras. O que é legal, Josmar? Quando ele quebra a barreira dos 20, 30 mil, ele vai para a barreira dos 50. Depois dos 50, ele vai para a barreira dos 80. Então, assim, é sempre vivendo barreira. Você quebra uma, você cresce e você já encontra outra. Então, o empresário ele precisa ter foco, precisa entender do que ele faz e do negócio dele, não só da área técnica, de entender da empresa dele. Isso aí é consequência, cara, de quem a gente ouve. Por exemplo, é sério. Tudo pode O que a gente ouve, né? Eu ouço muito o Thiago Brunet e hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast dele, uma pregação dele falando de quem a gente deve ouvir. Então tem muito coach aí, esse cara que bota um terno e diz que sabe mexer com a empresa dos outros, que diz assim, cara, tem que depositar os ovos em várias cestas. Mas ele não fala que na primeira cesta tem que fazer isso aqui. Tu tem que trabalhar bem o teu comercial, tu tem que chegar a ter um nível de faturamento bom. Ele não fala isso aí, né? Ele fala só que tu tem que fazer um monte de negócio para ter mais receitas, né? E aí vai crescendo desorganizado. Já teve isso hoje, teve outra receita além de... Vai se estressar, vai ficar velho rápido, não vai ter tempo para malhar. Sim, é verdade. Então, assim, tudo é o que você realmente quer, qual a qualidade de vida que você quer. Tudo você tem que, eu acho que, acima de tudo, você tem que se autoavaliar. Qual é o estilo de vida que você quer para você? Quer ficar andando na estrada? Quer, entendeu? Então, assim, você tem que saber qual a renda que você quer ter, onde que você quer chegar. Tem que saber. Aí você vai lá para dentro do seu negócio. Aí eu tenho minha estrutura aqui. Eu posso melhorar aqui? O que eu estou errando? Aí vai fazer essa avaliação, como ele falou, nas áreas internas, no que eu preciso avançar, no que eu preciso melhorar. É minha equipe, aí tem que treinar a minha equipe. Aí tem que trocar a minha equipe. Esse aqui é a laranja podre, esse aqui está me trazendo para trás. Esse aqui não adianta gastar força que eu não vou alavancar. Esse fornecedor aqui não está me dando lucro. E é importante ter esse controle do sistema. É importante você ter os números bem claros, um bom profissional da contabilidade para analisar isso. Isso é tudo importante. Exatamente. Analisar todos esses pontos. Já teve algum outro negócio que te frustrou? Ou só foi a que segue mesmo? Cara, empreendedor que não tem frustração, eu desconheço. Eu dei um apelo, não lembro. Eu desconheço. Porque, assim, é um leão todo dia, né? Eu acho que a dica, assim, para um profissional, o cara que... Pode desanimar. Eu acho que uma boa dica, assim, né, Felipe? O cara focar no negócio dele. Não dar uma de doido, sair querendo investir num monte de coisa, achando que porque o faturamento dele daquele negócio tá pequeno e ele precisa investir em outras frentes para crescer o faturamento. Eu acho que a dica do cara é focar no negócio dele, né? Ver um bom plano de crescimento no negócio. Entendeu? Graças ao meu bom Deus, eu depois de ouvir tanto Felipe, eu consegui colocar isso na minha cabeça, que, cara, foca no teu negócio e vê como é que tu cresce o teu negócio. Não vai cair na dor de abrir um monte de negócio que aí não tira a atenção toda da primeira coisa aqui, não é, Felipe? E eu digo mais do que o negócio, Josimar. Eu tenho uma visão que o empresário ele tem que ser maior do que o negócio dele. Maior que eu falo no sentido de competência, em habilidades. Então, assim, eu tenho uma empresa em que eu tenho habilidade, eu sou maior que ela, eu poderia estar com desafios maiores. Às vezes, você tem uma empresa que você não é um gestor, você não é um empresário apto a gerir a sua empresa. Vai dar errado. Então, assim, você tem que começar a investir nela e investir em você. Você tem que crescer, buscar conhecimento.
Não tem como, não tem negócio de sorte. Se sua empresa for maior do que você, vai dar errado. Você tá surfando aí uma onda enquanto a maré tá alta. Uma vez eu vi isso no outdoor. Disse, olha, enquanto a maré tá alta, todo mundo nada. Quando a maré baixa, a gente vê quem tá de cueca. Quem não estava preparado, quem não conseguia dar conta daquilo, e surfou só uma onda de mercado. Exatamente. É importante. É importante. Rosê, eu acho que tu tem a missão, cara, desculpa falar, cara. Tu tem a missão de qualificar esse pessoal. De fazer mesmo, colocar isso na cabeça dos empresários, principalmente nessa área de segurança eletrônica, né, infraestrutura, que é um povo que carece mais de consciência de ser empresário. Acho que a palavra é essa, de ter consciência, né? Porque falta muito isso, né, Rosê? Falta. Infelizmente, falta mesmo. Tem um trabalho para fazer. É um trabalho, mas já melhorou muito o cenário. Hoje, aqui em São Luís, a gente já consegue ver grandes empresários aí nessa área, pessoas que realmente estão buscando, estão fazendo suas qualificações, estão se atualizando, porque tecnologia sem atualização não existe, né? Que vai mudando o tempo todo. E assim, o mercado está cada vez mais exigente, né? Aqueles que ainda não enxergaram isso, infelizmente, vão ficar para trás. Exatamente. E por isso que a gente está fazendo Conect São Luís. A missão, por enquanto, está eu, o Oli aqui, de fazer divulgação, de procurar quais são os gaps dos empresários da área de TI. E eu te convido, brevemente, eu acho que essa semana agora, a gente vai estar divulgando o Conect São Luís. Vai ser um encontro, não vai ser um evento, vai ser um encontro. A gente vai bater papo ali sobre parcerias estratégicas também, inclusive já deixo o convite aberto a você, a ArcSeg, a Intelbras, se quiser participar. Vamos falar de processo também, que o pessoal falou muito, Felipe, que falta mais processo, entender mais de processos de empresas de TI. E aí eu convidei o Gustavo Marques, que é um cara que está estudando governança de TI, um cara muito bom, que vai ajudar a gente nisso aí. Também convidei o pessoal do Senac. Cara, o Senac tem um programa lá de... Como é que é o nome, Olho, do programa? Que bota o pessoal profissional, né? Disponibilizar profissional para as empresas. A empresa vai lá, tu diz como é que tu quer os profissionais, tu faz algumas avaliações. Eu mesmo, no Doutor Suporte, tenho uma parceria muito forte com o Senac. A gente tem uma parceria muito forte com o Senac. Toda vez que a gente precisa de estagiário, a gente traz de lá do Senac, traz também de outras fontes, do IFMA, traz de outras, da Laboro. Mas assim, o Senac hoje tem sido mais forte essa nossa parceria com estagiários. E até uma dica que eu deixo aqui para os empresários dessa área, que a gente vê muito a dor dos empresários em não achar mão de obra qualificada. E tem muitas pessoas qualificadas no mercado que às vezes eles terminam um curso desse, eles não sabem onde ingressar. Sim. Entendeu? Então, assim, lá eles realmente são bem abertos, os professores. Eu já tive lá, tem acesso a currículos, eu já passei currículos de alunos para clientes nossos, até para pegar essa mão de obra qualificada, porque, assim, quem está lá são pessoas que estão estudando, são pessoas que estão buscando conhecimento. Então, para te converter para a tua área, é muito fácil. Sim, tem dado muito certo. Eles são muito bons, os meninos que estão formando lá, eles são muito bons. Tem dado muito certo a parceria com o Senac. Gente, agradecendo primeiramente aqui meu presidente, meu amigo, parceiro de negócio, grande parceiro de longos tempos, não era nem Odds Contabilidade quando a gente começou essa nossa parceria aí, né? Felipe, obrigado, cara, por mais uma vez tu me atender prontamente quando eu te faço essas requisições malucas. Assim, como primeira opção. Porra, rapaz, não lembro disso. Então aqui que eu fui falar. Meu amigo, obrigado, cara. A gente nem falou muito tempo do Sequência, né, cara? Que é uma ferramenta muito boa, mas ainda quero te trazer de novo aqui pra gente falar da ferramenta que, bicho, é sensacional. Tô gostando demais. Tá no começo, ainda tem muito ajuste, mas já tá atendendo muito bem. Né, Felipe? E aí, Felipe, a gente quer achar Sequência, quer achar outros, como é que a gente faz? Agradecer todo mundo que que acompanhou a gente, aprendeu um pouquinho, que está interessado em ter uma parceria. Agradecer também para ti, Josimar, muito obrigado. Bom conhecer a Roselina. E quem quiser aprender um pouco mais, entender, me acompanhar, Felipe Mesquita Cruz, @Felipe Mesquita Cruz no Instagram.
e @odosaceleradora. O Sequence ainda está no protótipo, a gente não está com o comercial dele pronto, mas se já botar Sequence Tecnologia, você já consegue acompanhar e começar aí. É uma startup, é um negócio, não tem movimento de startup tão sólido aqui no Maranhão, mas é um negócio de tecnologia que a gente montou um sistema com potencial de escala para a gente vender nível Brasil. Tem um detalhezinho técnico que, na questão da tecnologia, a gente precisa ter foco, ter nicho. E como a nossa expertise é de contabilidade, o sistema foi preparado para escritórios de contabilidade. Então, a gente ainda tem que pensar o modelo para o futuro, para outros negócios, segmentos. Josimar, porque Josimar é teste, é curioso, ele tem uma adoção rápida de tecnologia, ele já quis testar. Mas é isso. Agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado. Gosto de mexer. Felipe, eu vou te pedir rapidinho para tu fazer um short disso aqui. Até para todo mundo me pergunta. Sobre a AGE, cara. A gente tem que falar de parceria. A gente está falando de parceria, tem que falar da AGE, cara. A AGE é uma das maiores parceiras. Deixa eu falar rapidinho. Não tinha Josimar, não tinha Doutor Suporte se não fosse a AGE. Eu gosto muito de falar isso aí, que eu sou um dos maiores cases da AGE, da Associação de Jovens Empresários. Porque eu comecei mesmo com cabeça de técnico, cabeça daquele cara que ia para debaixo do computador, juntar fio, e eu já tinha vontade de fazer alguma coisa diferente. Sofri em muitas empresas, porque eu queria fazer diferente, as empresas não queriam fazer, e assim, quando eu me tornei, criei meu CNPJ, não era empresário, criei meu CNPJ, me associei à AGE e tive assim, um crescimento significativo. Então, aqui eu já agradeço de antemão à AGE. Todo o meu crescimento como empresário foi boa parte graças à AGE. Então, fala um pouquinho da AGE aqui, Felipe. Eu acho que a Rose também, eu já falo muito para ela aí comigo na AGE. Então, fala o que é a AGE, fala o que é a AGE, fala como é que a gente encontra a AGE, como é que se associa. Pronto. A gente comentou que o empresário ele tem muitas dores, tem muito problema, tem muita coisa para aprender enquanto empresário. E quanto mais problema ele tem, mais ele tende a ficar trancado no negócio dele, tá vendo ali, conversando com as pessoas envolvidas no negócio. A gente ter uma comunidade de empresários com outras ideias, com uma outra cabeça, é uma forma de aprender, é uma forma de você abrir a mente, de você encontrar novas oportunidades. Então a AGE é uma associação sem fins lucrativos. Ela é uma associação que está ali para juntar jovens empresários de 18 a 45 anos. Então assim, você olha para Josimar, para mim, não vê tão jovem. Mas é porque até 45 anos você pode também. E a ideia é ter uma diretoria que promova capacitação, network, oportunidades e que represente o jovem empresário. Se você tiver uma cabeça boa de participar, de estar perto das pessoas que fazem parte daquilo, hoje são 400 associados. Então é uma oportunidade de você fazer network com 400 pessoas. Não é você fazer venda. A AGE não é um canal de venda. Você fala assim, olha, eu vou entrar na AGE e começar a apresentar meu produto. Porque todo mundo lá tem pouco tempo, tem paciência curta, e a gente não compra de quem a gente não conhece, de quem é chato. A gente compra de quem a gente confia. Então, quando o Josimar fala aí que ele cresceu muito na AGE, mas são o que, Josimar? 10 anos? 10 anos. 10 anos construindo nome, evoluindo, fazendo amizades, tendo uma entrega. O Jonathan também teve um crescimento muito ali próximo da AGE. Não sei se foi devido à AGE igual ao Josimar, mas é uma construção que você vai aprendendo. Você vai aprendendo a ser empresário, aprendendo a se comunicar melhor, aprendendo como é que é a linguagem, e para quem vende para a empresa, isso é maravilhoso, é excepcional. Muito bom, muito bom. Rose, vai associar, né? Você tem o que nada tempo, né? Eu já estava preocupada aqui se eu ia me enquadrar nessa idade, não, né? Você tem 35, Bora mudar de assunto. Minha sobrinha de 10 anos, que eu tenho 28. Eu disse, minha filha já tem 28 anos. Rose, e fala sobre a ArcSeg. Como é que a gente encontra a ArcSeg? Então, você aí profissional que quer conhecer mais desse segmento de segurança eletrônica, a ArcSeg está de portas abertas. Nós estamos localizados na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Angelim. E o nosso Instagram é @ArcSeg. Segue a ArcSeg para vocês estarem mais por dentro das agendas de curso. A gente sempre está oferecendo cursos direto da fábrica da Intelbras. E estamos lá para somar, para ser parceiro, para crescer junto. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado você que ficou até agora aqui, assistindo mais um Tá Bom Pra Ti ou Tá Bom Pra TI. Já te peço que compartilhe os nossos vídeos,
Segue nas redes sociais, @tabomprati, tanto no Instagram quanto no YouTube. Divulga nosso trabalho. Agradecer o pessoal do Movimento TI Maranhão, agradecer o Foto Sombra que tem apoiado a gente, doutor Suporte. Mais uma vez, Hub 92, meu amigo Zé Luiz, agradecer o Olha, Yasmin, meu parceiro aqui das gravações, que eu sempre esqueço o nome dele. Flop! Pronto, não esqueço mais não. Pronto, Flop, não esqueço mais de Flop. Como é que eu vou esquecer Flop, cara? Obrigado a vocês que ficaram até aqui, gente. Até a próxima. Mais um Tá Bom Pra Ti. Valeu!